vocês, né? Eu acho que vocês não, né? Vocês já estão até enfadados, né? Mas eu senti saudade esses dias. Quem ouviu a palavra ministração, os 4 tipos de sol? Quem assistiu? Assista. Quem não assistiu ainda, assista. E assista o quanto antes. A Bíblia fala de 4 tipos de solo, só um presta. 3 não prestam. 4 tipos de solo no coração humano. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus que disse, foi Jesus que disse, só tem um que é bom, que produz fruto. Os outros 3 não prestam. Solo, caminho, beira do caminho, terra dura, socada, estrada é lugar socado, duro, mesmo sem asfalto, não nasce nada. E se nascer, não consegue crescer. Estrada passa tudo quanto é coisa, tudo quanto é tipo de gente, de pessoa, de animais, não é isso? Carro, se jogar a semente lá não vai adiantar nada, mesmo que a semente tente nascer, carro passa por cima, gente, animal, gado, cavalo, passa de tudo. Então solo de coração, estrada não vai produzir nada. Segundo tipo de solo, quem assistiu viu? Qual que é o segundo? Solo pedregoso, só tem pedra. Esse daí tem um pouco de terra. Plantou a semente nasceu, mas quando ela começou a enraizar, pouca terra, a raiz já pegou na pedra e ela começou a amarelar e secou. Tinha até um pouquinho de terra. Pessoas que ouvem a palavra, entende um pouco, aceita, começa a aceitar, mas não aprofunda, fica só ali por cima. Primeira tribulação, primeiro problema, desiste de tudo, abandona Jesus, abandona Deus, abandona a palavra, não suporta a provação, porque é muito superficial. Solo com pedra, só tem um pouquinho de terra. A semente não consegue desenvolver e gerar uma árvore que dá fruto em qualquer tempo. Terceiro tipo de solo que nós falamos, que Jesus fala na parábola do semeador. Solo espinhoso, cheio de espinho, cheio de erva daninha. A semente foi plantada, nasceu a planta, mas nasceram os espinhos, nasceram as ervas daninhas, cresceu mais rápido do que a planta e sufocou. E ela não produziu. Cuidados da vida, preocupações com as coisas desse mundo, preocupação com dinheiro, com prazer, com alegria, com as coisas desse mundo. É esse tipo de solo. É esse tipo de solo. Essas coisas crescem e sufocam a palavra de Deus, a presença de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque esse é um dos maiores problemas. É tão fácil nós sermos levados pela corrente que está aí fora, pelas preocupações com as coisas do mundo, pelas preocupações com as coisas materiais. É verdade que nós precisamos nos preocupar com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com o nosso futuro, mas muito cuidado. Isso não pode sufocar as coisas materiais, não pode sufocar as espirituais. O dia que as materiais sufocar as espirituais, morreu, a semente vai morrer. Jesus Cristo vai embora. E vai acontecer igual a igreja do Apocalipse. Ele dizendo, eu estou por lá de fora. Meu filho, abre a porta, porque eu já saí da sua vida. Eu estou por lá de fora. Por isso que sua vida está arruinada, destruída e desgraçada. Miserável, pobre, cego e nu. Porque eu já saí de você. Último tipo de solo, aquele que foi arado, bem preparado, não é beira de caminho, não é,
Não tem pedra, foi arado, arrancado as pedras, aprofundou, tocou o trator lá, arrancou todas as pedras, só ficou terra. Arrancou o mato, arrancou espinho, arrancou a erva daninha, limpou tudo, terreno maravilhoso, semente caiu, maravilhosa, bem adubada, bem tratada, nasceu, está germinando e produzindo 30, Jesus disse, 60 e 100 por um. Onde nós estamos? Primeiro tipo de solo, segundo, terceiro ou no quarto? Saiba que só tem 25% de todo o povo cristão nesse tipo de solo. É Jesus quem disse. Ele disse que só tem uma parte só. Uma parte só. Que está dentro desses 25%. Os outros 75% ou é solo beira do caminho, ou é solo rochoso, ou é solo no meio de espinheiro. Onde é que nós estamos, queridos? E Jesus diz lá que o solo beira do caminho ele é tão terrível, passa tudo quanto é tipo de coisa nele, até o diabo passa nele, até Satanás passa nele. Jesus disse que o diabo passou e carregou a semente. Que tipo de coração tem sido nosso? Queridos, essa é uma introdução, não é isso que eu vim falar hoje. É só para relembrar a lição passada e para quem não viu, correr lá e estudar. Aproveita enquanto Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando a cada um de nós. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, queridos, Deus nos deu uma palavra para esta semana e eu vim trazer para vocês, porque a gente viaja agora no fim de semana, viaja na sexta-feira. Deus nos deu o privilégio de sair do Brasil, visitar a América, os Estados Unidos, vamos ficar uma semana lá. E se Deus falar conosco lá, a gente vai falar para vocês de lá e vai transmitir. Fique atento aí, se eu receber alguma palavra lá, vou arrumar um tempinho, nem que for de noite, e vou mandar para vocês. Mas a gente avisa. Queridos, Deus nos deu uma palavra nessa semana e a gente trouxe para vocês as boas novas do Evangelho e a ira e o juízo de Deus. As boas novas do Evangelho e a ira, eu não coloquei aqui, mas também inclui aí a ira e o juízo de Deus. Alguém vai dizer, ué, mas boas novas é Jesus Cristo vindo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Boas novas é Jesus Cristo vindo para salvar o pecador, é o amor de Deus, é a misericórdia, é a bondade, sim, sim, mas não esquecemos de ouvir, de ler e ouvir, pregar e ensinar que as boas novas só vieram porque tem a ira e tem o juízo. E é por isso que é boas novas, e é por isso que é boa notícia. É para nos tirar do abismo do caminho do inferno e nos trazer para o reino. E queridos, nesta noite, queremos compartilhar alguns textos, por isso que eu trouxe escrito, para que você não gaste tempo indo procurar na Bíblia, já acompanhe aí. Depois você pode na sua casa aprofundar esse texto, esse estudo e ir para a palavra. Mas aqui já está trazida, transcrita os textos. Temos lido, ouvido, estudado muito sobre as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, sendo Deus, estando no trono junto ao Pai, desceu a este mundo para morrer no lugar do pecador, tirar os pecados e trazer a salvação a todo que crê. Temos ouvido muito sobre um Deus maravilhoso, cheio de amor, de misericórdia, bondade, que ama o pecador e fez e faz tudo para salvá-lo. Entretanto, não temos ouvido, lido ou estudado muito sobre a ira e o juízo de Deus. Não atentamos para a razão das boas novas, e é exatamente salvar, retirar o pecador das consequências da ira e do juízo de Deus. Só seremos convencidos adequadamente da importância das boas novas. Guarda isso. Só seremos convencidos adequadamente da importância das boas novas quando tivermos consciência adequada da ira e do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitarem ou rejeitam as boas novas. Quantos aqui já ouviram pregar sobre a ira e o juízo de Deus?
Quantas pregações você já ouviu? Muitas? Muito poucas. Vocês vão ver hoje. Nós vamos ver hoje. Deus me pegou essa semana esse texto. Queridos, eu fiquei uma dessas noites aqui que eu não falei com ninguém. Porque eu não tinha condição de falar. Que o Espírito Santo possa falar comigo, mais uma vez, comigo, e falar com você nesta noite. E continuar falando no decorrer dessa semana. A primeira coisa é que Deus está indignado com o ser humano desde a criação. E já havia dito que traria juízo sobre a raça humana, destruindo o homem com o dilúvio. Certo? O que Deus disse lá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente, todo dia, toda hora, 24 horas só pensando em coisa mal e fazendo coisa má. Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e Deus disse: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus encontrou um homem que ele achou graça aos olhos. O resto, Deus estava tão indignado que queria destruir. Queridos, precisamos nos conscientizar que precisamos entrar para dentro da arca quem ainda não entrou. Segundo, quem já está dentro da arca, cuidado para não sair dela, porque o dilúvio está chegando. Essa é a mensagem que eu vou trazer aqui nesta noite. Essa é a mensagem que Deus me falou nessa semana. O dilúvio está chegando. O tratamento de Sodoma e Gomorra está chegando. E o Evangelho sempre falou isso, mas só pregamos muitas vezes, e na maioria das igrejas no Brasil e no mundo, só se pega a parte boa, porque se quer agradar as pessoas. Mas não foi esse Evangelho que o Senhor mandou pregar. Queridos, juízo e justiça é a base do trono. Esses dois textos que eu estou falando aqui, acho que não tem na lição de vocês, né? Esse de Gênesis 6:5, Deus indignado com o homem, tem aí? Não, né? Não. É que depois que tinha imprimido e mandado, Deus falou algumas coisas, eu vim aqui e acrescentei na minha, não deu tempo mais de imprimir para vocês. Quem tem caneta, anota aí, Gênesis 6:5 e 8, Deus indignado com o homem. Quem não tiver, depois eu vou mandar. E agora, a base do trono de Deus é justiça e juízo. A base do trono dele é justiça e juízo. A base. Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono, do teu trono. Misericórdia e verdade também andam junto. Misericórdia e verdade. Mas a base do trono é juízo e justiça. Juízo e justiça. Salmo 97:2-3 diz assim: nuvem e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos. Deus está falando aqui na sua palavra que ele é assim, a base do trono dele é assim. Juízo e justiça. Misericórdia com aqueles que aceitam e que crê e se entrega e diz: Deus, eu estou aqui, eu quero ser transformado, eu quero ser filho teu, eu quero as boas novas, eu quero nascer de novo, eis-me aqui. É aquela mensagem que a gente vem pregando há algumas semanas: apresentai-vos a Deus para ser transformado. E nós não saímos fora do contexto de transformação. A lição da semana passada também fala de transformação, quando fala de solos e de terreno que tem que estar preparado, está falando de transformação. E a mensagem de hoje continua falando de transformação. A própria profecia do nascimento de Jesus fala de juízo. Veja isso. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está falando de Jesus. O principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz, e do aumento desse principado, desse governo e da paz que não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. O próprio reinado de Jesus, a vinda de Jesus, sim, ele é conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso nós temos ouvido muito, que ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, mas o reino dele é fortificado com juízo e justiça. O reino dele é com juízo e justiça. Não é de qualquer jeito que se entra lá, e não é de qualquer forma. Essa é a base do trono. E aqui está falando de Jesus, das boas novas. O profeta Isaías falando das boas novas da vinda de Jesus, e já falando que ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, salvador, sim, mas falando que a base do trono, que o fortalecimento do trono, o trono para se firmar, tem juízo e justiça. Queridos, o texto de João 3,16 também fala de juízo e justiça, e da ira de Deus. Quem sabe João 3,16? Esse texto tem aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é que está o juízo e a justiça aí? A parte final. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala em perecer, está falando o quê? O que é perecer? Uma coisa que perece. Morreu. Estraga, acaba, morreu, destruiu. Pereceu, se acabou. Vestido, a roupa pereceu, acabou. Estragou. Qualquer coisa que perece, estraga, destruída. Então, Deus amou muito de tal maneira que deu o Filho para que todo aquele que nele crê, o que aconteça? Não pereça, não entre em juízo, não seja condenado, a ira de Deus não esteja sobre essa pessoa, mas ele seja arrancado do lugar que vai ter a ira, e seja colocado no lugar que não vai ter ira, que vai ter paz, alegria e vida com abundância. A própria pregação das boas novas já está incluído as boas novas, e já está incluído o juízo. Significa que quem crê não vai perecer, não vai entrar em juízo nem condenação. Mas se nós invertermos, e quem não crê, o que vai acontecer? O próprio versículo seguinte já fala: quem não crê já está julgado, já está condenado, porque não creu no Filho de Deus, não aceitou, já está condenado, já está em juízo. Quem não crê já está condenado, já está em juízo. Então, na própria pregação do amor de Deus, nós estamos vendo falando do amor de Deus, que Deus nos amou de tal maneira, mas já estamos vendo ele falar de juízo, de destruição, para que todo aquele que nele crê não pereça, não entre na condenação, não entre em juízo, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 9, está aí o texto. Ele fala das boas novas que justifica pelo sangue, para que possamos ser livres da ira. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Está vendo por que Jesus veio? Está vendo por que ele derramou o seu sangue? Para que possamos ser salvos da ira, do juízo. Mateus 3, 7 a 10, João Batista começa a pregar o Evangelho, preparar o caminho para Jesus, falar que Jesus ia vir. E o que aconteceu? João Batista começou a pregar: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Uma multidão correu para lá, para ser batizada. Uma multidão correu para lá, para fugir da ira, pensando que se fosse batizado, seria protegido da ira. Olha o que João fala: e vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ira futura. Por que vocês estão fugindo da ira vindo aqui para ser batizado? Estava procurando João. João estava pregando o Evangelho, procuraram a igreja, procuraram João, querendo ser batizado. E João falou: raça de víbora,
Quem mandou vocês fugir da ira vindoura? Produzir fruto digno de arrependimento, ou seja, arrependa primeiro antes de ser batizado, se converta, larga o pecado, saia do mundo. Produza fruto que demonstre que você se arrependeu e não presuma, dizendo, nós temos por pai Abraão, porque eu digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, porque o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir com fruto é cortada e lançada no fogo. Está falando de juízo, queridos. Está falando de juízo. Arrependei-vos, convertei-vos. Não é só vir para a igreja ser batizado, é mudar de vida, é arrependimento. Estava caminhando no pecado, fazendo tudo errado, encontrei com Jesus, volto meu olhar para Jesus e viro as costas para o mundo e para o pecado. Isso é arrependimento, é mudança de vida, mudança de conduta, mudança de comportamento. João disse, não adianta ser batizado, vocês vão continuar na destruição. Não adianta querer fugir da ira apenas indo para a igreja, querendo ser batizado. Se arrependa, se conscientize do pecado, mude de vida. João, esse texto também eu não coloquei aí, veio depois. João 16, 7 e 11, fala que o Espírito Santo veio ao mundo para quê? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Diga comigo, o Espírito Santo está na terra para me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Romanos 1,18. Aí, o apóstolo Paulo começa falando do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é a salvação, as boas novas é a salvação. E aí olha o versículo final. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ao mesmo tempo que está falando do Evangelho, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, está falando que a ira de Deus está se manifestando, revelando do céu contra todos aqueles que, a injustiça dos homens, que detêm a verdade, transforma a verdade em injustiça. Transforma a verdade em injustiça. É o ser humano que, além de ouvir, não aceitar, não crer, não querer, ainda distorce a palavra de Deus, nega a palavra de Deus, distorce, muda totalmente, para que as pessoas não creiam, coloca defeito, mancha a palavra de Deus, mancha o Evangelho, para que as pessoas não creiam e não aceitem. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Queridos, ao mesmo tempo que fala que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, está nos alertando que do céu se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que vivem no pecado, que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a obra de Cristo. Queridos, imagina Deus tirar o Filho do trono da glória, vir aqui a essa terra, morrer por nós, dar a sua vida por nós, e a gente não valorizar isso, a gente não aceitar isso, a gente desprezar isso. Vai ter juízo, sim, porque a base do trono é juízo. Vai ter juízo contra quem rejeitar e desprezar, mas vai ter salvação e misericórdia e paz e alegria para quem aceitar e desejar ser transformado e mudado por Ele. Romanos 2, 5 e 10, agora o apóstolo dizendo que a dureza do coração impenitente, rebelde, endurecido, desobediente à verdade do Evangelho, resulta na ira de Deus. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e que procuram honra, glória e incorrupção, mas indignação e ira aos contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade.
tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que faz o mal, seja judeu, seja grego, porém glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, seja judeu, seja grego. Está falando de salvação, vida eterna, alegria, paz, mas está falando também de juízo contra todos aqueles que brincam e zombam da palavra de Deus. Queridos, esse é o Evangelho é completo. Esse é o Evangelho. E nós só vamos ter noção da grandeza dessa salvação quando temos consciência do risco que é viver sem essa salvação, da dimensão do juízo de Deus e da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, ainda, Efésios 5, 6, que eu estava pulando, Paulo diz que a ira de Deus vem sobre os que vivem no pecado. Está aí, fornicação, impureza, avareza, torpeza, parvoíce, chocarrice, um monte de coisa errada aí, devassidão, impureza, avareza, idolatria. Quem vive isso não tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, ninguém vos engane, fale a verdade. Quem vive desse jeito vai sofrer as consequências do juízo e da ira de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Ninguém vos engane, porque quem vive e pratica essas coisas vai sofrer a ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque a esperar dos céus o seu Filho Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Nos livra da qual ira? Futura. Certo? Está aí? Achou? É isso que está aí na terceira página da revista? Esperar dos céus a quem? Jesus Cristo. O que ele vem fazer? Nos livrar da ira vindoura. Mas temos que esperar, nos preparar. Apóstolo Pedro agora, 2 Pedro 2,5. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé e a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que o dilúvio veio sobre o mundo dos ímpios, não sobre o mundo cristão. O mundo cristão, aliás, era só uma família, estava na arca. Mas o mundo do ímpio ficou fora da arca. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, mas destruiu o mundo antigo. Condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo para exemplo para aqueles que vivem impiamente, mas livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta daqueles homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Por isso via e ouvia as suas obras injustas. Ló vivia em Sodoma, no meio do pecado, mas a Bíblia diz que ele se afligia pelo pecado, ele ficava desesperado, ele orava, ele buscava Deus, ele intercedia. E como não tinha muita gente na cidade, Deus tirou Ló de lá e destruiu, lançando fogo em Sodoma e Gomorra. Mas ele foi salvo, porque ele se afligia com o pecado. Querido, nós nos afligimos com as coisas erradas ou nós estamos conformados? Nós estamos conformados com o erro, com esse mundo pecaminoso, ou nós estamos nos afligindo, nós estamos sentindo mal, nós estamos desesperados com isso? Qual tem sido o nosso comportamento? Ele foi livrado, ele foi livre, mas porque ele vivia afligido com o pecado, desesperado, não vivia conformado. Agora vamos ver um pouco do juízo da ira de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 17. Esse texto fala do que vai acontecer no período da grande tribulação, antes da segunda volta de Cristo, entre o arrebatamento da igreja e a segunda volta de Cristo. É um assunto teológico para falar um outro estudo, mas só para situar vocês, o texto que nós vamos ler fala dos selos e do que vai acontecer, do juízo e da ira de Deus e do juízo de Deus com o mundo que rejeitou a salvação em Jesus durante o período da grande tribulação. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão:
vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e saiu para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um outro cavalo, o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Você imagina que hoje, com o Espírito Santo aqui, as pessoas já estão se destruindo. Você imagina quando o Espírito Santo for tirado e que Deus permitir aqui que os homens se matem uns aos outros. Foi tirado a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E ouvi no meio e depois disso, isso é o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz dos 4 animais que diziam: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifique o azeite e o vinho. O que significa isso? Fome. Uma medida de trigo por um rio de dinheiro. Fome, pessoas morrendo de fome. Pessoas morrendo de fome. Não danifique o azeite, guarda, balança na mão para pesar. Fome, queridos. Fome. E o quarto selo, o cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar 1/4 parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Quarta praga, cavalo amarelo. O nome desse cavaleiro: Morte, o inferno seguia. Foi dado poder para matar 1/4 parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras do campo. Os animais vão ficar violentos. Nesse período, nós estamos falando da ira e do juízo de Deus, queridos. E havendo aberto o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram, e eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles perguntavam para Deus. E foram-lhe dadas umas compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E aí vem o 6º selo, é o último. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Presta atenção nesse detalhe do último selo. Um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, o sol se escurece como saco de silício. A lua tornou-se em sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira, quando é balançada pelo vento e joga os seus figos no chão. As estrelas caem do céu como o vento quando dá num pé de planta carregado de fruta, que cai tudo no chão. Assim vai acontecer, as estrelas vão cair do céu à terra, e o céu vai se enrolar como um livro que se enrola, o céu, e todos os montes e as ilhas serão removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e o servo, e também o livre, quer dizer, o pobre, o servo, o escravo, mas também o livre, vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas, e vão dizer aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro. Veja que estamos falando sobre ira. As pessoas vão fugir, queridos, vão fugir, vão pedir para os montes cair sobre eles de desespero. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem vai poder subsistir? Resumindo então, vai ser retirado a paz da terra, levando os homens a se destruírem uns aos outros. A balança fala de fome e falta de alimento. O anjo da morte e destruição vai matar 1/4 parte da terra com fomes e com pestes. Catástrofes naturais, tremores de terra,
Sol escurece, luz se torna em sangue, estrelas caem do céu, ilhas e montes são removidos do lugar, o céu se enrola como um livro, os homens se escondem e correm para fugir da presença de Jesus Cristo, tentando se livrar e escapar do grande dia da ira. Primeira parte hoje, esse estudo vai ter a parte B, vai ter a segunda parte que eu vou trazer para os irmãos, se Deus permitir. Essa é a primeira parte do Apocalipse. Mas tem uma coisa, querido. Mas tem uma coisa. Não esqueçamos que Deus sabe livrar da ira e do juízo os piedosos, os que lhe obedecem e os que lhe seguem. Vamos voltar ao texto de 2 Pedro 2,5,9. Está aí. Assim o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim como, versículo anterior aí no começo, assim como ele guardou Noé, criando a arca, assim como ele guardou Ló, tirando de Sodoma e Gomorra, assim também o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar, veja isso, reservar para o juízo os injustos. Reservar é você botar numa caixinha e deixar guardado ali. Como é que a gente reserva as coisas? Você guarda dentro de uma caixinha e deixa reservado para tal dia. Deus está colocando todos os ímpios dentro de um lugar, estão sendo reservados para o dia do juízo. Só que eles acham que não está acontecendo nada, porque não está acontecendo nada, eles estão achando que não existe nada, não existe Deus, não existe inferno, não existe céu, não existe nada. Juízo, não existe nada. Mas diz a Bíblia que Deus está reservando-os, está dentro do cofre, dentro do lugar reservado para o dia do juízo. Os ímpios, queridos, que se rebelam, não aceitam o Evangelho, rejeitam e brincam com o Evangelho, e não valorizam a palavra de Deus, o Evangelho e a salvação em Jesus. Assim o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2,5-9. Agora Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual grupo nós estamos? Qual grupo nós estamos? Daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, valorizando com todas as forças a sua salvação. Queridos, Noé vivia no meio do povo pecaminoso, mas não se contaminou. Quando Deus falou, faz uma arca que eu vou destruir, ele creu. Ele entrou para dentro da arca. Ele primeiro passou 100 anos fazendo a arca, 100 anos para construir a arca, e depois entrou para dentro. E o tempo tudo normal, e ele falando para as pessoas, Deus mandou construir a arca, e ele construindo a arca, e as pessoas zombando dele, rindo na cara dele, solzão, tinindo. Noé entra, Deus fala, Noé agora entra para dentro da arca, coloca os animais, vai lá, pega um animal de cada espécie, coloca dentro, porque eu vou destruir tudo. Ele obedeceu. Noé, agora pega os teus filhos, a tua família, entra para dentro da arca. Ele entrou. Noé, agora fecha a arca. Ele fechou. E daí Deus entrou em juízo. Começou a chuva e o granizo, que destruiu a todos. Só sobrou Noé. A mesma coisa, querido, lá em Sodoma e Gomorra. Ele vivia no meio do pecado, mas ele não se contaminou com o pecado. Ele se afligia com o pecado. E quando Deus falou, Ló, pega a tua esposa e as tuas filhas e sai daqui, porque eu vou destruir esse lugar. O que ele fez? Largou tudo. Largou casa, largou propriedade, era um homem muito rico, largou fazenda, largou tudo e seguiu a Jesus. Largou tudo. Quando ele entrou lá na cidade, Deus desceu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Jesus diz lá em capítulo Mateus 25, que assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem.
E assim como foi nos dias de Ló, será na volta do Filho do Homem. Jesus Cristo está voltando, querido. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem para vivermos. Vamos dar um jeito de entrar para dentro da arca o quanto antes. Vamos levar a nossa família. Vamos convencê-los, vamos pregar o Evangelho para eles. Vamos falar da salvação, mas vamos mostrar o juízo, a ira. Vamos levá-lo para a arca e vamos ficar dentro da arca, não vamos sair. Se Noé tivesse saído dentro da arca, o povo gritando e rindo lá fora, o que tinha acontecido com ele? Estão zombando de vocês, zombam de mim, zombam de nós. Estão zombando. Somos zombados, perseguidos e criticados, mas é hora de entrarmos na arca. A arca está aí, é Jesus Cristo. A arca chama-se Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ser protegido da ira e do juízo de Deus é preciso entrar na arca, Jesus Cristo, sair de Sodoma, ir para o monte como Ló fez. Deus está nos desafiando nesta noite, nos ensinando, nos falando sobre a ira e o juízo de Deus, parte A, e que é preciso tomarmos decisão. Quem não entrou na arca ainda, pula para dentro urgente. Se comprometa com Deus, faça tudo o que o Senhor pede, se arrependa, largue o mundo, largue o pecado, volta para Deus, leva a sua família para dentro da arca, não saia de dentro da arca até Jesus voltar. Não vamos sair, queridos, vamos permanecer firmes, como diz aqui esse último texto. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam da terra. O que ele vai fazer para salvar a igreja da grande tribulação que vai vir? Essas catástrofes vão acontecer para o mundo ímpio. O que vai acontecer antes disso aqui? Quem sabe? Arrebatamento da igreja. Num abrir e fechar de olhos. A igreja, quem estiver preparado, vai ser levado para estar com o Senhor. E daí vai vir esse juízo que nós vimos aqui a primeira parte nesta noite. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, da provação, da grande tribulação, né? Que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Mas eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Querido, guarda o que você tem. Se não tem ainda, dá um jeito de comprar tesouro. Lembra do Apocalipse? Compra ouro provado no fogo, vestidura branca, colírio os olhos para enxergar, corre comprar, vai para a palavra, vai ler a Bíblia, vai ler essas lições que temos dado aí, um ano de lição. Pega isso, começa a ler, leia a Bíblia. Eu tenho olhado para os grupos, grupo da igreja, grupo da minha família, você vê as pessoas postando mensagem uma atrás da outra, indo uma atrás da outra, mas o que nós temos observado e guardado? Ou a gente só acha bonito e vai postando e não sabe mais, daqui uma semana perguntar, o que você ouviu, o que você guardou, o que Deus falou com você, não lembra mais. Está na hora de praticarmos. O que adianta ouvir um monte de coisa e não viver nada? Perdeu tempo, queridos. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a arca. Vamos voltar para a arca. Quem saiu dela, se alguém saiu dela, volta correndo para a arca, para Jesus Cristo. Volta para Jesus correndo, antes que seja tarde demais. E quem está dentro da arca, faça tudo o que é preciso para que Jesus Cristo não tire você de lá de dentro. Vamos fazer tudo o que é preciso para que o Senhor não nos tire de lá de dentro. Aquela música está no jeito aí, Patrícia? Presta atenção nessa música. Curva a sua cabeça, mas olha para a letra. Depois nós vamos orar.
título é Não Tardará. Só está faltando som. O cabo está conectado aí, gente? Tá. Coloca no celular e coloca no microfone. Aleluia. Eu quero estar junto com você, falando com Jesus lá. Eu quero me preparar, diz a letra, porque não tardará. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, fale com Deus aí. Aleluia. Fale com Deus, querido. Obrigado, Senhor. Aleluia. Diga para Ele o que você vai fazer de hoje em diante, após essa palavra.
Diga para Ele o que você deseja que Ele faça por você, o que Ele quer que ajude você, na sua vida, na sua família. Aleluia. Aleluia. Quantos querem receber oração? Quantos querem reatar o compromisso com Deus? Quantos que querem confirmar o compromisso? Quantos querem vir à frente e dizer: eu preciso de oração, preciso de intercessão, eu quero ser ajudado, eu quero ser fortalecido, eu quero ser transformado? Sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar com você. Aleluia. Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos curar, Deus quer nos encher da sua força, do seu poder.